Bom dia! Que bom encontrar você aqui para mais um resumo da nossa jornada do ano bíblico. Estamos avançando na leitura do livro de Juízes. O resumo de hoje está baseado em Juízes capítulos 15, 16 e 17. Juízes 15 fala sobre a vingança de Sansão sobre os filisteus. Sansão desejou se casar com uma jovem filisteia. Enganado em seu próprio banquete de casamento, foi a Asquelon e matou alguns filisteus e roubou as roupas deles para pagar uma aposta. A seguir, Sansão se permitiu capturar e foi levado para Leí, amarrado com cordas novas, onde o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, quando rompeu as suas cordas e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. A resposta de Sansão em Juízes 15, verso 11, é o resumo deste capítulo. Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Veja, a vingança é um monstro incontrolável. Cada ato de retaliação provoca outro. E acredite, o ciclo da vingança só pode ser interrompido por meio do perdão. Quer parar de sofrer pelas coisas que já fizeram contra você? Experimente perdoar. Depois da luta, Sansão ficou exausto, física e emocionalmente. Depois de uma grande vitória pessoal, sua atitude declinou rapidamente, convertendo-se em autopiedade. Morrerei eu, pois, agora de sede? Juízes 15, verso 18. Emocionalmente, ficamos mais vulneráveis depois de um grande esforço ou diante até mesmo de necessidades físicas e reais. Depois de grandes realizações, normalmente acontece uma grave depressão. Por isso, não fique surpreso se você se sentir drenado depois de uma vitória espiritual ou até mesmo pessoal. Durante esses momentos de vulnerabilidade, evite a tentação de pensar que Deus lhe deve algo por seus esforços. Saiba que foi Deus que lhe deu força para você conseguir a vitória. Concentre-se em conservar suas atitudes, ações e palavras focadas no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e não em você mesmo. Aparentemente, Sansão foi nomeado juiz de Israel depois desta vitória sobre os filisteus. Juízes 15, verso 20. Os filisteus eram governados por 5 pessoas e não apenas uma. Cada governante governava uma cidade diferente. Asdod, Ascalon, Ecrom, Gate e Gaza. Juízes 16, verso 5. Cada uma destas cidades era um importante centro comercial. Considerando o caráter de Dalila, não é de admirar que ela traísse Sansão quando estes homens poderosos lhe fizessem uma visita pessoal e uma proposta financeira. Sansão foi enganado porque quis acreditar nas mentiras de Dalila. Juízes 16, verso 15. Embora pudesse estrangular um leão, Sansão não foi capaz de apagar o seu desejo ardente e não conseguiu ver Dalila como ela realmente era. Misericórdia, Senhor. Ei! Como você pode impedir que seu desejo de amor e prazer sexual lhe engane? A ímpia Dalila desempenhou um papel de menor importância na vida de Sansão, mas seu efeito foi devastador, pois ela influenciou a tirar o chamado especial que Sansão tinha da parte de Deus. Motivada pela avareza, Dalila usou sua persistência para cansar Sansão. Dalila era uma mulher enganadora, com mel nos lábios, mas veneno no coração. Misericórdia, Senhor. Uma mulher fria e calculista. Ela brincou com Sansão, fingindo amá-lo, mas procurava as vantagens do ganho pessoal e de uma vantagem financeira por causa da recompensa que lhe foi prometida. Juízes 16, verso 19. A paixão que Sansão sentia por Dalila fez dele um alvo vulnerável. Mesmo com toda a força física, Sansão não foi páreo para a beleza de Dalila e para a maneira como ela importunou, e ele pagou caro por ter cedido a cada um dos seus caprichos. Depois da história de Sansão, Dalila não é mais mencionada na Bíblia. Sua infidelidade a Sansão trouxe ruína a ela e todo o seu povo. Eu e você precisamos tomar muito cuidado, pois estamos vivendo em dias difíceis, dias que estamos
podemos colocar a nossa confiança em pessoas que não são pessoas confiáveis. Nós devemos colocar a nossa confiança em pessoas que são confiáveis. Às vezes somos levados a pensar como Sansão era tolo, não é verdade? Mas quantas vezes eu e você nos deixamos enganar por adulações e cedemos a tentações e a crenças erradas, não é verdade? Meu irmão e minha irmã, evite em nome de Jesus ser vítima da mentira. Ore, clame, suplique, implore a Deus que lhe ajude a distinguir entre os enganos e a verdade. Sansão, que era um poderoso guerreiro, se tornou então um escravo. Juízes 16, verso 21. Em vez de matá-lo, os filisteus preferiram humilhá-lo, arrancando os seus olhos e fazendo moer grãos. Cego e sem forças, Sansão foi levado a Gaza, onde passaria o resto de sua breve vida. Gaza era uma das 5 capitais dos filisteus. Conhecida por suas muitas fontes naturais, Gaza era uma parada vital junto a uma importante rota de caravanas que conectava o Egito ao sul e Arã, que estava situada ao norte. Os filisteus provavelmente exibiram seu troféu de guerra, seu prisioneiro, a muitos dignatários que passavam por ali. E, ironicamente, foi em Gaza que Sansão demonstrou sua maior força, arrancando os portões da cidade. Juízes 16, 1 a 3. Agora ele era uma pessoa como outra qualquer, um exemplo de fraqueza. Era um simples escravo. Sansão foi levado ao templo de Dagon. Dagon era o principal deus dos filisteus, conhecido como o deus dos grãos e da colheita. Naquela época, os templos também eram usados como centro de diversões locais. Juízes 16, 23 e 24. Apesar do passado de Sansão, Deus ainda atendeu a sua oração e destruiu o templo de Dagon com todos os seus adoradores. Saiba que um dos efeitos do pecado em nossa vida é nos impedir de sentir a vontade de orar. Está em pecado? Ore. Clame para que Deus possa lhe libertar da escravidão do pecado. Eu e você não podemos nos afastar de Deus. Ele está disposto a ouvir a minha e a sua oração. Deus está disposto a restaurar a nossa vida. A distância que você está de Deus é apenas uma oração. Experimente orar e com certeza as coisas irão melhorar em sua vida. Amém? Juízes capítulo 17 apresenta o fracasso moral dos israelitas. A nação que via dar o exemplo de uma vida espiritual havia se tornado moralmente depravada. Um rico israelita contratou um levita para que fosse o seu sacerdote pessoal em um santuário de ídolos em sua própria casa, onde ele havia confeccionado. Nesta época, cada pessoa fazia simplesmente o que parecia direito aos seus próprios olhos. Juízes 17, verso 6. Hoje, como nos dias de Mica, muitas pessoas parecem colocar seus próprios interesses em primeiro lugar e no lugar que só pertence a Deus. O tempo não mudou a natureza humana. Muitos ainda rejeitam o modo de viver prescritos na palavra de Deus. As pessoas na época de Mica substituíram a verdadeira adoração por uma versão doméstica de adoração. Como resultado, a justiça logo foi substituída por vingança e caos. Saiba, meu amigo e minha amiga, que quando ignoramos as orientações de Deus, as consequências desse ato podem ser confusão e destruição. Para sabermos mais o que é verdadeiramente correto e para termos força para fazê-lo, precisamos nos aproximar de Deus e de sua palavra. Que Deus te abençoe!